Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje vou te ajudar com essa questão aqui. Essa questão, antes de você lê-la e se assustar, eu queria te avisar uma coisinha antes. O problemático maior dela é a questão da interpretação, porque a parte química basicamente seria só alteração de unidade de medida, tá? Mas vamos entender o que a gente precisa pensar a partir dela para que fique mais claro o que a gente precisa fazer, tá? Então vamos lá. Ele fala que 2 estudantes de massa corporal em torno de 75 quilos, já anotei esse dado que ele me dá, tá bom? Vou anotando os dados importantes. Quase morreram ao participar de um experimento científico, no qual seriam submetidos a determinada dose de cafeína e um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior do que a dose planejada. A dose planejada era de 0,3 gramas de cafeína, equivalente a 3 xícaras de café. Então, o que eu já fiz? Eu já coloquei também aqui a quantidade de dose que cada indivíduo recebeu. Se era planejado que eles recebessem 0,3 e eles receberam 100 vezes maior, eles receberam 30 gramas cada um, né? Tudo bem? Vamos continuar lendo. Então, só fiz a anotação dos dados importantes. Sabendo-se que na União Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de uma substância conforme a tabela a seguir. Essa tabela, gente, é uma tabela geral, tá? Existem diversas substâncias com diversos DL50 específico para elas. E aí, o que eu faço? Eu olho para esse DL50 específico, que foi medido para diversas substâncias, e aí eu classifico, olhando para essa tabela, se essa substância vai ser muito tóxica, tóxica ou nociva. Vamos imaginar que uma substância, que eu não sei qual é, uma substância X, apresenta DL50 10 miligramas por quilo. A DL50 é 10 miligramas por quilo. Como que eu classificaria essa substância em termos de toxicidade? Ela seria muito tóxica, porque ela possui um valor de DL50 menor que 25, porque eu falei que era 10, né? 10 miligramas por quilo. Então, ela seria classificada como muito tóxica. Ou seja, essa classificação, essa tabela, nos dá um geral, tá? Eu tenho as DL50, eu tenho diversas DL50 para substâncias específicas, e eu consigo classificar cada substância olhando para essa tabela, tá bom? E deixa eu só justificar para você por que isso, né? Olha, a DL50, ela mostra pra gente a quantidade por quilo, tá? No caso, essa quantidade é miligrama por quilo da massa do indivíduo que está ingerindo, que seria capaz de matar, como diz aqui, abaixo de 50% da população, tá? Pensa assim comigo, tá? Vamos pensar em questão de quantidade. Valores menores que 25 miligramas por quilo, como o exemplo que eu dei de 10 miligramas por quilo, significa que para cada quilo do indivíduo que está recebendo essa dosagem, era necessário apenas 10 miligramas da substância, que é considerada muito tóxica, para causar essa morte de 50% da população. Ou seja, para levar esse indivíduo que está recebendo, em outras palavras, essa dose, à morte. Então, o que você tem que pensar aqui é que é uma quantidade muito pequena, ó, 10 miligramas por quilo. É pouquíssimo, né? É uma quantidade pequena. Existem quantidades menores que isso? Sim. Mas 10 miligramas, se for nesse sentido, já é considerada como tóxica, tá? Agora, no caso da nociva, você precisa de uma quantidade muito maior, valores de 200 a 2.000 miligramas por quilo para causar essa morte, né? Então, perceba que aqui, quando a gente classifica como nociva, já são valores maiores, né? Faz mais sentido. Tóxico, valores muito menores, muito tóxicos. E nocivos já precisam de valores maiores para causar essa morte, tá bom? Então, de novo, novamente, essa tabela é apenas uma tabela base, tá? Vamos continuar. Ele vai te explicar aqui agora o que é a DL50, mas a gente não precisa pensar no intuito dela, tá? E ele fala que a DL50 da cafeína é 192 miligramas por quilo. Então, se eu falei para você que diversas substâncias possuem DL50 específica, e aí eu consigo olhar para a tabela e dizer se ela é muito tóxica, tóxica ou nociva, eu já consigo saber se essa cafeína é tóxica, muito tóxica ou nociva. 192 não está entre 22 e 200. Então, essa cafeína será classificada como uma substância tóxica, tá bom? Então, se a gente já fazer essa primeira relação, você já consegue eliminar diversas alternativas. Mas eu vou deixar um pouquinho off isso, tá bom? A gente vai usar esse raciocínio para encontrar de fato a alternativa correta. Vamos agora voltar para o que ele pede, né? Ele fala assim, ó, no teste realizado, a dose aplicada foi D. Então, agora vamos olhar para a dose. Como que eu olho para a dose e relaciono com essa dose aplicada com a DL50 da cafeína? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma alteração nas unidades de medida, porque para eu encontrar e para eu comparar e relacionar com a DL50 é dada em miligrama por quilo.
Os valores, se eu olhar aqui, ó, quilo e grama, não tá batendo a unidade de medida. Então, eu preciso construir unidades de medidas iguais para que eu possa relacionar. Tudo bem? Porque todas as alternativas dadas no exercício, ele está relacionando essa dose aplicada com a DL50. Então, repara aqui comigo. Vamos primeiro, para fazer uma comparação correta, comparar unidades iguais? Vamos. Então, vamos transformar, fazer uma alteração nessas unidades para que elas fiquem como miligramas por quilo. Tá bom? Grama, eu vou passar para miligrama, que vai dar um valor de 3 vezes 10 a quarta miligramas, tá bom? Esse aqui é só o passo que eu fiz, mas o valor, esses dois valores estão corretos, que é mais fácil de enxergar, na verdade, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que uma massa de 75 quilos está sendo colocada sobre ela 3,10 a quarta miligramas dessa cafeína, tá? Só que como é dada miligrama por quilo, ou seja, para cada quilo, agora eu preciso encontrar uma relação de quantidade de cafeína por quilo, porque aqui eu estou olhando para 75 quilos. Como eu faço isso? Se em 75 quilos eu sei que a dose está sendo de 3,10 a quarta miligramas, em 1 quilo, qual que vai ser a dose que 1 quilo está recebendo? X. Realizando essa regra de 3 simples aqui, você vai chegar nesse valor que a dose aplicada nesse experimento foi de 400 miligramas por quilo. Tá bom? Ficou claro? Espero que sim. 400 miligramas por quilo, quando você relaciona com a DL50, não é quase o dobro? Sim, é quase o dobro. Se você der uma arredondada aqui para 200, 200 vezes 2, 400 miligramas. Certo? Então, qual a relação da DL50 da cafeína com a dose aplicada? Que é o dobro, né? Então, a gente já risca a número a letra A letra C, ficando com a B e a D, tá bom? Porque essa dose aplicada é quase o dobro que a DL50, ok? E aí, para eu saber se é B ou D, basta eu fazer aquela análise que eu já fiz com vocês. 198 miligramas por quilo se encaixa, essa DL50 se encaixa em qual tipo de categoria? Na categoria tóxica, que é justamente que nos falam a letra B, ó, substância que deve ser classificada como tóxica. Ou seja, para eu analisar a segunda parte da alternativa, eu preciso olhar para a DL50 específica da cafeína. Para a primeira parte, eu precisava comparar a DL50 dada da cafeína com a dose aplicada no estudo, tá bom? Então, a resposta certa aqui é a letra B, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. Novamente, eu disse para vocês, o mais difícil é a interpretação. Mas é isso. Bons estudos, estamos juntos.